Você não vai acreditar no que está prestes a acontecer em Garota do Momento. O episódio de hoje está simplesmente explosivo. Tem incêndio criminoso, confissão de crime, reviravolta com o colar misterioso e uma aliança que pode destruir vidas. Mas antes de te contar tudo isso, eu preciso que você faça duas coisas muito importantes. Comenta aqui embaixo o que você acha que vai acontecer com a Bia depois da confissão. Será que ela merece perdão ou deve pagar pelo que fez? E aproveita agora para se inscrever no canal, porque aqui você fica por dentro de tudo que rola na novela antes de todo mundo. Ativa o sininho, porque os próximos capítulos prometem ainda mais emoção. Agora sim, prepara o coração, porque a verdade vai queimar. E não é só na boate, não. Ronaldo está decepcionado e não consegue mais esconder a dor que sente. Ele ama Bia, mas se recusa a seguir adiante enquanto ela continuar guardando segredos. No início do capítulo, ele encara Bia com firmeza e diz sem rodeios: "Eu só viajo com você se você tiver coragem de me contar toda a verdade." Essa frase cai como uma bomba. Bia tenta disfarçar, muda de assunto, mas Ronaldo insiste. Ele não quer mais viver um romance baseado em mentiras. Para ele, ou existe confiança, ou não existe mais relação. A viagem, que antes era símbolo de recomeço, agora se torna um ultimato. Nesse momento, o público sente o peso da decisão de Ronaldo e se pergunta: será que Bia vai ceder à pressão e confessar tudo? No meio da noite, o caos toma conta. Uma espessa fumaça começa a sair pelas janelas da boate de Lígia. As chamas se espalham rápido, iluminando o céu com tons de vermelho e laranja. Pessoas gritam na rua e Lígia, desesperada, corre em direção ao seu maior bem. A boate que construiu com tanto esforço. O que ninguém sabe ainda é que o incêndio não foi acidental. Foi provocado por Juliano, o grande vilão da trama. Movido por vingança e inveja, ele planejou cada detalhe com frieza, sem se importar com as vidas que poderia destruir. A imagem de Lígia aos gritos, olhando sua boate queimar, parte o coração de quem assiste. Ela cai de joelhos, completamente em choque, enquanto a estrutura começa a desmoronar. O público sente a tensão crescer e começa a se perguntar: até onde Juliano vai com sua sede de vingança? E o mais importante, alguém conseguirá detê-lo antes que mais tragédias aconteçam? Em meio às chamas intensas e ao desespero que toma conta das ruas, uma cena heróica muda o rumo da história. Beto, ao ver o fogo consumir a boate e ouvir os gritos de socorro da própria mãe, não pensa duas vezes. Ele ignora os apelos dos vizinhos, ultrapassa a barreira dos bombeiros e corre para dentro do prédio em chamas. Lá dentro, a fumaça sufoca, o calor é insuportável, mas Beto segue firme, guiado apenas pelo instinto de filho e pelo amor que sente por Lígia. Ele encontra a mãe caída, desorientada e quase sem forças para continuar. Com coragem e agilidade, ele a coloca nos braços e sai entre labaredas, carregando-a como se carregasse o mundo. Do lado de fora, todos aplaudem e choram ao ver os dois escapando com vida. É um momento de pura emoção, onde o vínculo entre mãe e filho fala mais alto do que qualquer perigo. E no coração do público fica uma certeza: Beto é mais que um personagem. Ele é um herói. Mas o incêndio também acende uma pergunta que não quer calar. Será que Lígia vai descobrir quem foi o verdadeiro responsável por essa tragédia? O clima é tenso e o silêncio é quase insuportável. Todos estão reunidos: Ronaldo, Beto, Beatriz, Clarice e Gregório. Bia, sentada à parte, parece inquieta, evitando o olhar de todos. Então, Ronaldo quebra o silêncio, com uma carta nas mãos. Ele respira fundo e começa a ler, e cada palavra escrita por Bia soa como uma punhalada. Ela confessa o que ninguém esperava ouvir. Foi ela quem roubou o colar e o fez com um único objetivo: incriminar Beatriz, sua própria irmã. O ambiente se transforma num redemoinho de emoções. Beatriz fica sem reação.
com os olhos marejados, enquanto todos os outros encaram Bia com incredulidade. Aquela que por tanto tempo foi vista como forte, articulada e até admirada por alguns, agora revela a face de uma vilã arrependida. Mas será que o arrependimento veio tarde demais? A carta termina com um pedido de perdão, mas ninguém sabe se isso basta. Beatriz, que estava prestes a ser presa injustamente, desaba. O público sente na pele a dor dessa traição entre irmãs. A bomba foi lançada, e agora ninguém sabe como serão os próximos passos. Será que Bia vai ter coragem de enfrentar a justiça? E será que Beatriz será finalmente inocentada diante de todos? Clarice, com o coração em pedaços, procura Bia em um momento de silêncio absoluto na casa. As duas se encaram por alguns segundos e não é preciso dizer nada. O peso da decepção está no ar. Bia, cabisbaixa, não consegue sustentar o olhar da mãe. Clarice se senta ao lado da filha e com a voz embargada começa. Você sabe o quanto me doeu ler aquela carta. Bia tenta se justificar, mas Clarice a interrompe. Ela não quer explicações, quer verdade. O diálogo que se segue é doloroso e intenso. Duas mulheres feridas, unidas por laços de sangue, mas separadas por escolhas cruéis. Clarice relembra momentos da infância de Bia, do quanto lutou para criá-la com valores, do quanto confiou nela. Bia, por sua vez, desaba e admite que se perdeu em meio ao orgulho, à inveja e à mágoa. Sentimentos que a consumiram até o ponto de machucar quem mais amava. Clarice, mesmo dilacerada por dentro, não grita, não julga. Ela apenas segura a mão da filha e diz, com a força de uma mãe que ainda acredita no amor: você errou e errou feio, mas se você tiver coragem de mudar, eu não vou soltar a sua mão. É um momento de conexão profunda que toca o coração do público. Um lembrete de que, mesmo diante dos maiores erros, o amor verdadeiro ainda pode ser um caminho de volta. Enquanto todos estão focados na confissão de Bia e nas consequências devastadoras de seus atos, uma nova trama maligna começa a ganhar forma nos bastidores. Zélia e Basílio, movidos por interesses próprios e pela sede de vingança, se reúnem às escondidas com um único objetivo: incriminar Maristela pelo roubo do colar. Mas o mais chocante é que Maristela, avó de Bia, foi justamente a mentora de todo o plano desde o início. Foi ela quem arquitetou cada detalhe para usar Bia como peão e incriminar Beatriz, colocando as duas netas em guerra. Maristela sempre se escondeu atrás da pose de matriarca elegante e protetora, mas por trás da fachada, sempre manipulou tudo com frieza e ambição. Agora, Zélia e Basílio pretendem virar o jogo contra ela. Os dois preparam provas forjadas, subornos e até testemunhos falsos para colocar Maristela no centro da culpa. Para eles, ela já não é mais útil e se tornar o bode expiatório perfeito. O público se vê em um turbilhão de emoções. Quem são os verdadeiros vilões? Zélia e Basílio estão prestes a derrubar a grande articuladora. Ou estão apenas alimentando um novo monstro que vai voltar ainda mais forte? Enquanto isso, Maristela continua agindo como se tivesse tudo sob controle. Mas talvez, pela primeira vez, ela esteja prestes a provar do próprio veneno. O momento mais esperado e temido finalmente chega. Após muita pressão, arrependimento e lágrimas, Bia decide fazer o que nunca teve coragem: enfrentar a verdade de frente. Ela entra na delegacia com o rosto abatido, os olhos inchados de tanto chorar, mas com uma postura firme. Pela primeira vez, ela não está ali como manipuladora. Está como alguém pronta para pagar pelo que fez. O delegado a observa em silêncio enquanto ela começa a relatar tudo. Bia confessa detalhadamente como planejou o roubo do colar, como foi orientada pela própria avó, Maristela, e como tentou jogar toda a culpa sobre sua irmã Beatriz. Sua voz treme ao lembrar que Beatriz esteve prestes a ser presa por um crime que não cometeu.
Ela não poupa detalhes. Fala dos dias em que mentiu para todos, das noites em que foi consumida pela culpa e do medo constante de que a verdade viesse à tona. O delegado ouve atentamente, faz anotações e, ao final, diz que a confissão de Bia muda completamente o rumo da investigação. O clima é pesado. Não há aplausos, não há alívio. Apenas a dura realidade de uma escolha que destruiu laços e quase arruinou vidas. Nesse instante, o público sente um misto de compaixão e revolta. Bia finalmente mostrou humanidade. Mas será suficiente? A justiça será feita? Ou outros inocentes ainda pagarão por crimes que continuam nas sombras? Após o susto do incêndio e o resgate heróico de Beto, a investigação dos peritos avança rapidamente. Os resultados deixam todos em choque. O incêndio na boate de Lígia foi criminoso. Não houve curto-circuito nem acidente. Alguém quis ver aquele lugar em ruínas e agiu de forma calculada. Lígia recebe a notícia do delegado com as mãos trêmulas. A dor da perda do seu sonho agora se mistura com o medo e a indignação. Ela mal consegue acreditar que alguém seria capaz de destruir tudo o que ela construiu com tanto esforço. O público vê, nesse momento, uma mulher que, mesmo de pé, está por dentro completamente devastada. O laudo confirma. O fogo foi iniciado com combustível e espalhado por pontos estratégicos. Não restam dúvidas. Alguém queria machucar, alguém queria vingança. E embora o nome de Juliano ainda não tenha sido revelado pelas autoridades, o público já sabe. Ele está por trás disso, agindo nas sombras como um inimigo perigoso e implacável. A revelação transforma tudo. Não é mais apenas sobre a boate, é sobre uma tentativa clara de destruição pessoal. Lígia promete que vai descobrir quem fez isso e jura que essa pessoa vai pagar. A tensão aumenta e os espectadores se veem mergulhados numa nova trama de mistério e vingança. Afinal, o verdadeiro incêndio está só começando. E não é feito de fogo, mas de verdades que ninguém está preparado para ouvir. Em uma busca intensa e silenciosa, o delegado decide vasculhar locais que ninguém imaginava. E é justamente em um desses lugares que a verdade surge de forma arrasadora. No fundo de um cofre escondido na mansão de Maristela, ele encontra o que todos procuravam há tanto tempo: o colar maldito. A joia brilhante, símbolo de discórdia e destruição, estava bem guardada, como se fosse um troféu de poder. Ao ser retirado do cofre e colocado sobre a mesa do delegado, o colar parece carregar um peso maior do que ouro e pedras preciosas. Ele é a prova material de todas as mentiras, traições e armadilhas que arrastaram Beatriz para o fundo do poço e mancharam a imagem de toda a família. Maristela, que até então mantinha sua pose de inocente, começa a demonstrar inquietação. O achado liga diretamente o crime à sua casa e enfraquece ainda mais sua máscara de matriarca intocável. A investigação ganha um rumo claro e agora o cerco começa a se fechar. O público, que acompanhou cada detalhe do drama, finalmente vê a peça-chave sendo revelada. Mas a pergunta que explode no ar é: com o colar encontrado, quem vai cair primeiro? Bia, Maristela ou todos juntos? A verdade foi desenterrada e a novela nunca mais será a mesma depois disso. Depois de tantas revelações explosivas, traições desmascaradas, alianças obscuras e verdades queimando como o incêndio da boate, uma coisa é certa: Garota do Momento acaba de entrar em uma nova fase, muito mais intensa, perigosa e emocional. Agora que o colar maldito foi encontrado, que Bia confessou seu crime, que Maristela está na mira da justiça e que Juliano se mostra cada vez mais cruel, ninguém está a salvo. Mas se você acha que já viu tudo, se prepare, porque os próximos capítulos prometem ainda mais reviravoltas, lágrimas, justiça e vingança. E é por isso que você precisa comentar aqui embaixo. O que você faria no lugar da Beatriz? Ela deve perdoar Bia ou romper de vez com a irmã?
E Maristela, será que ainda tem uma última cartada escondida? Não sai sem curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui você vai saber tudo antes de todo mundo. Os segredos estão vindo à tona, e o próximo capítulo pode ser ainda mais chocante que este. Nos vemos no próximo resumo, se você aguentar.